Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Thiago Jorge Locutor. E hoje vai ser um vídeo diferente. Hoje eu estou ao lado de uma das lendas do rádio gaúcho. E senhoras e senhores, para quem não conhece, o que eu acho meio improvável, eu estou na presença de ninguém mais, ninguém menos do que o Miss Tortorelli. Tudo bom, meu querido? Como é que tu tá? Ok, uma alegria, criatura. Uma alegria estar contigo aí. A gente está à disposição para falar dessa matéria que eu tanto adoro e que tanto amo, que é o microfone e o futebol. Maravilha, já tá até aqui, né, pessoal? Ó, o Tortorelli, para quem não sabe, o Tortorelli é amigo meu há muitos e muitos anos. A gente tá em 2024, a gente se conhece desde 2014, eu acho. É, por aí. Por aí. E para quem não sabe, eu comecei a minha vida na locução publicitária graças a essa figura que me deu uma oportunidade, na época lá do Big Cristal, ainda quando tinha Big, agora é Carrefour, né? É. Então, pessoal, hoje eu vou fazer uma entrevista com ele, vou perguntar curiosidades, coisas sobre a carreira dele, que já são 51 anos, é isso, né? 51 anos de futebol. 51 anos de carreira no rádio, cobrindo eventos, futebol. E reza a lenda não, ele vai falar sobre isso. Esse homem aqui, pessoal, teve a honra de entrevistar o rei do futebol. Ele entrevistou o Pelé em pessoa, mas a gente já vai chegar lá, né, Tortorelli? Eu quero que tu me conte mais, ele tá falando comigo aqui nos bastidores sobre isso. Então, pessoal, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pra entrevista. Então, Tortorelli, conta um pouquinho pra nós. 51 anos de rádio. O que passa pela cabeça de uma pessoa? 51 anos na mesma profissão, a paixão é grande, mudou algo, continuou com o mesmo gás, enfim, conta pra nós. Não, com o mesmo gás, vibrante. Eu iniciei sendo aluno de um dos melhores narradores de futebol do Brasil, Pedro Carneiro Pereira, falecido. 2 anos de escuta na Rádio Guaíba. E acompanhando o conselho do Pedro Carneiro Pereira. Tortorelli vai para o interior do estado, porque o interior do estado é a melhor escola. E eu me larguei no interior do estado. Então hoje, com 51 anos de rádio, eu tenho 38 emissoras que eu prestei serviço nesse interior do estado. As mais importantes foram Bandeirantes por 4 vezes, aqui em Porto Alegre, antiga difusora, Rádio Gaúcha em 73, Rádio Pampa, antiga Rádio Gazeta aqui, Rádio Princesa, onde eu tive o privilégio de narrar 1000 gols do futsal e ganhei muitos prêmios, ganhei até o samba. Bola pesada rolando e dele gol. Até o samba eu ganhei do grande Medina, que era homem de escola de samba em Porto Alegre. Então, 6 meses de trabalho eu narrei 1000 gols no futebol de salão. Aí naquela época a regra era diferente, a bola era pesada e os resultados eram 10-5, 8-4, 9-1. E eu comecei. Terças e sextas eu narrava futebol no ginásio do Rosário, sábados à tarde eu narrava no ginásio do Nonoai e domingo à tarde eu narrava no ginásio da Zenha, onde eu inventei um torneio que eu botei 30 e poucas equipes e a gente jogava esse torneio de futsal das 9 da manhã às 5 da tarde. Às 5 da tarde eu levantava as redes e dava roda de samba até a meia-noite. A roda de samba era para pagar os árbitros. E funcionava a coisa. Mas tive grandes alegrias. Fui com o falecido Ricardo Vidarte no estádio do Maracanã, onde eu fiz reportagem para o Ricardo Vidarte, que na época narrou, estava por cima, e eu fiz reportagem para ele. Tenho grandes recordações. Como, por exemplo, fui fazer uma transmissão de futsal também no ginásio do Corinthians de São Paulo e o meu microfone pifou. E a garota da CRT na época me emprestou o telefone. E eu narrei toda a partida do Corinthians com o Grêmio pelo telefone. 51 anos já deve ter acontecido muita coisa. No caso, assim, como é que era a tua função? Tu narrava da cabine de imprensa, tu já foi repórter de campo, enfim, conta um pouquinho para nós o que tu fazia. Eu narrava da cabine de imprensa, era muito solicitado naquela época por essas rádios de Santa Maria, de Pelotas e Rio Grande. Naquela época me pagavam um hotel 3 estrelas, 5 estrelas. Eu saía daqui sábado à tarde, ia para Santa Maria, pousava no hotel da melhor qualidade lá e domingo eu narrava para a Rádio Membuí, ou rádio, outra emissora que tinha lá. Enfim, narrava e voltava domingo à noite. Assim acontecia com Pelotas também, onde graças ao amigo João Garcia me levou para Pelotas e eu narrei futebol durante 5 anos na cidade de Pelotas.
Rio Grande também, cansei de ser convocado para ir a Rio Grande, viajava no sábado, pegava ônibus da rodoviária naquela época, viajava, dormia num dos melhores hotéis e narrava domingo à tarde e voltava à noite. Tá? Meus 5 anos de Pelotas, eu trabalhava na Rádio Pelotense e um dia a equipe do Chavante, a equipe do Brasil de Pelotas, são passagens da minha carreira esportiva. Sim. Foi jogar em Vacaria contra o Glória. E naquela época, a torcida do Brasil lotou 22 ônibus. E fomos a Vacaria. Que ano foi isso? Não sei te recordar, mas... Foi antes dos anos 2000. Foi antes dos anos 2000. Anos 70, exatamente, 80. Exatamente. Sim. Aí nós fomos narrar o futebol. Eu fui narrar pelo futebol, eu, o repórter, não foi nem comentarista, para narrar pela Rádio Pelotense, acompanhar o Brasil de Pelotas. E o Brasil de Pelotas, na época, aos 10 minutos, marcou o primeiro gol. 1-0 para o Brasil. Jogar em Vacaria contra o Glória não era brincadeira. E eu sempre inventava uma coisa para pegar audiência, ou uma frase importante, uma frase pesada e tal. E aquele dia eu inventei diferente. Aquele dia, quando o Brasil fez o gol, eu cantei. Eu cantei e eu disse: ninguém segura o torcedor do Brasil. O torcedor Chavante está feliz na arquibancada e está cantando: hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, eu estou feliz. E assim foi. Quando eu caí em Pelotas, que o Pelotas fez um gol, a torcida Alcerura, a torcida do Pelotas me cobrou. Tu só canta pro Brasil de Pelotas? Me rodearam, me cobraram, vieram me cobrar aceituosamente. Tu tem que cantar pro Pelotas também. Aí um dia, no jogo importante do Pelotas, o Pelotas fez o primeiro gol e eu fui obrigado a cantar, né? Fui obrigado não. E aquilo pegou de jogo para jogo cantar uma música. Então quando o Pelotas fez o gol, eu cantei: diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Até porque o Pelotas é no centro da cidade, no meio de uma praça, né? E pegou, foi um sucesso total. Bom, pelo menos ninguém te machucou, agradou os dois lados. Durante 5 anos foi um sucesso total, me pediam para cantar e eu cantava. E foi uma audiência maravilhosa na Rádio Pelotense. Que maravilha. Mas olha, nem só de alegrias vive o futebol, a gente sabe disso, né? Então eu quero que tu conte, nesses 51 anos de carreira, já teve algum momento, algum jogo que tu tava lá narrando e tal, e tu ficou perto de algum tipo de quebra-pau da torcida ou algo do tipo, assim, que tu falou: meu Deus do céu, a situação saiu do controle? Não, a gente tem que contar, porque a gente no microfone também dá fora. Eu dei um fora muito grande. Eu estava narrando um jogo em São Leopoldo, não me recordo quem é outro time. E tinha 5 senhoras sentadas numa cadeira cativa na minha frente. Cadeira cativa ali no Cristo Redentor, 5 senhoras sentadas. E eu transmitindo e o repórter lá no campo. Eu, guri novo, cheio de razão e tudo mais e tal, eu estou transmitindo e daqui a um pouco era uma das auxiliares, uma bandeirinha, era uma mulher. E a mulher levantou o instrumento de serviço e deu um impedimento que não era. E tal. E eu, dono da verdade, né, bancando bobalhão na época, eu disse: pô, o que essa mulher quer com a bandeirinha? O que ela quer de auxiliar? Lugar de mulher é na cozinha, fazendo comida, cuidando da casa. Nossa Senhora. Cara, eu falei isso. E depois que terminou o primeiro tempo... Que ano foi isso, lembra? Não me recordo, mas foi nos anos 70, 80. Aí quando terminou o primeiro tempo, as 5 senhoras rodearam a minha cabine e eu delicadamente fui atendê-las, né? Pois não, o que eu posso servi-los? Eu sou o que está narrando futebol, sim, sou eu. Dá para o senhor repetir para nós aquilo que o senhor disse da mulher, assim. Eita, aí, azedou. Cara, eu não sabia onde enfiar, cara. Eu fiquei com uma vergonha delas. Eu só faltei me ajoelhar nos pés delas e pedir desculpa. Então você arrependeu? Aí eu vi o grande erro que eu tinha cometido na vida e a gente vê que o microfone é um amigo para te conclamar, um dos maiores, mas também é um inimigo para te destruir. Uma coisa, pegando esse gancho, uma coisa que o Tortorelli me ensinou na época que eu era iniciante e eu trabalhei no Big Cristal, que hoje é Carrefour do Cristal, né, aqui de Porto Alegre. Uma vez tu chegou pra mim e falou: Thiago, toma cuidado com isso aqui. Eu falei: como assim? Eu não vou estragar. Eu falei pra ele: não, tu não entendeu o sentido. O sentido é o seguinte: isso aqui é um instrumento de trabalho, mas usado de maneira incorreta se torna uma arma. É verdade. Então, uma vez... É uma arma pro bem e uma arma pro mal. Porque assim, a comunicação, por exemplo, isso que tu falou lá nos anos 70,
Até que saiu barato. Claro, foi errado, né? Mas imagina se alguém fala isso hoje. É cancelado por essa vida. A gente tá em 2024, era do politicamente correto, como chamam, né? Mas então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que a gente fala hoje muitas vezes é sinônimo de cancelamento, é sinônimo de processo. Então, gente, entendam uma coisa, isso que o Tortorelli falou não se aplica às regras de hoje. Tá? Foi uma infelicidade que ele falou na época, que ele mesmo reconheceu. A gente comete erros. Claro, com certeza. Só que assim, hoje em dia, muita gente é cancelada por muito menos do que isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, entendeu? Então vai um recado para os homens aí, meus amigos. Não sejam machistas, ajudem as suas mulheres, ajudem a arrumar a casa, lavar a louça, lavar a roupa. Não vai cair as mãos de vocês. Eu só faltei beijar os pés delas, me ajoelhar os pés delas. Mas no final de tudo elas ficaram minha amiga. No final da jornada elas foram altamente educadas, foram até a cabine. Aí elas só faltavam me pedir desculpa. Eu digo, não, eu até estou com vergonha de vocês. Eu que tenho que pedir 1000 desculpas para vocês. Mas é na ânsia, o garoto novo querendo aparecer, querendo mostrar trabalho. Foi isso que aconteceu. E elas me entenderam. Mas que idade tu tinha naquela época, tem uma ideia? Era guri novo, vibrante, vestido bacana. Então, aí no caso, isso foi um episódio que aconteceu contigo, né? Mas conforme eu te perguntei ali, alguma coisa, por exemplo, assim, que um jogo, uma situação, sei lá, de um quebra-pau que saiu do controle e tu tava narrando, já aconteceu? Não, já aconteceu em Caxias do Sul, no campo do Caxias. Agora o Caxias tem novas cabines, mas no campo do Caxias, eu representando a Rádio Porto Alegre, os caras queriam se botar nos comunicadores da capital, na rádio também, no estádio do Juventude também, aconteceu. Os ânimos eram muito acirrados. Hoje as cabines são mais separadas, tu tem mais segurança para trabalhar. Ah, cabine de imprensa. Cabine de imprensa, sim. Exatamente. Tem mais cabine de imprensa. Hoje... Acontece, falando nessas cabines de imprensa, falou que é um pouco mais separado, acontece de ter aquela rivalidade entre os profissionais em questão de time, por exemplo, um exemplo, é um Grenal. Tá? Imagina o seguinte, imagina que eu sou colorado, tu é gremista, tá? Ou vice-versa, tanto faz, não importa. Nesse assunto aqui a gente é neutro, certo? Mas, por exemplo, tu já trabalhou com alguém que fosse ao contrário do teu time e vocês se desentenderam internamente por isso? Não, já vi isso aí várias vezes, mas nunca vi briga entre nós. Não sempre houve aquele respeito. O cara é colorado, é respeitado por ser colorado, o outro é gremista, é respeitado por ser gremista, e o outro é respeitado por ser neutro, não se envolver nem com um lado nem com o outro. Esse respeito sempre existiu na imprensa. Ah, isso é bom, isso é bom. Sempre existiu. Porque, por exemplo, se dá um quebra-pau no campo entre os torcedores de um, sei lá, de um Grenal, por exemplo, aí, ou um Fla-Flu, que seja, enfim, eu fico pensando o que passa na cabeça de vocês. Na hora que o quebra-pau tá pegando, o que é tipo... Vocês ficam pensando, agora azedou a marmita, agora o jogo foi para as cucuia, ou então, tipo, que mensagem que vocês dão para os ouvintes da rádio naquele momento? Fala, pessoal, sei lá, perdeu o controle aqui, enfim, como é que vocês agem nessa situação? Não, a minha intenção sempre foi levar a paz e a tranquilidade em todos os estádios e para quem rodeia a gente. Eu uma vez, há pouco tempo, isso não faz muito tempo, faz uns 6, 7 anos, eu ia a pé para o Beira-Rio para narrar uma partida de futebol, para uma emissora aqui da capital, e ia com a camisa da rádio. E um cidadão com 3 crianças caminhando e vinha atrás de mim. Aí ele pegou, deixou a voz e disse assim: olha aí, meus filhos, esse aí que é um fanático, ó, são os imbecis, ó, que mandam contra o Internacional, fazem isso, fazem aquilo, fazem aquele outro. Aí eu não dei bola, continuei caminhando e o cara continuou insistindo a me ofender. Chegou um ponto que ele me ofendeu. Aí eu parei, olhei para trás, parei de espelho. Eu acho que o cidadão devia ter vergonha na cara. O senhor está com 3 filhos aí. O senhor está me ofendendo, é para mim que o senhor está dizendo essas palavras? Não, é para ti mesmo. O senhor devia ter vergonha na cara. O senhor está com 3 filhos aí. E ensinar as crianças. O senhor ensinar as crianças que estão indo para o estádio com o senhor, que não se leva violência para o estádio. O senhor já está levando violência e agora me ofendendo dessa maneira. Eu sou um profissional, estou indo ali para ganhar meu pão, estou indo ali para trabalhar. Sim. E o que o senhor está fazendo aí, não concordo. O senhor vai me desculpar, não concordo. O cara se apagou, não disse mais nada. Eu dei meia volta e segui meu caminho para o estádio. Então são coisas que acontecem, né? Sim. É que assim, eu sou um cara que não sou, digamos assim, agora, né, muito ativo nessa questão do futebol. Muitas pessoas nem sabem para que time eu torço. É lindo isso aí. Porque assim, eu queria muito um dia ir na Arena. Eu queria muito um dia ir no Beira-Rio. Eu queria ir num Grenal, sabe?
Vamos deixar essa incógnita aí para vocês ficarem... Quem me conhece sabe o meu time, mas não vou sair divulgando aqui. Mas por que eu não vou? Pelo valor do ingresso? Não. É porque é de noite e é longe? Não. Eu não vou porque eu tenho medo de sair de lá machucado. Porque, por exemplo, assim, eu nunca fui no Grenal, eu sempre quis ir no Grenal. Pra ter aquela emoção, aquela coisa de vibrar, sabe, com o nosso time. Enfim, até tá trabalhando ali na cabine de imprensa e agora, tal, mas eu tenho medo de ir. Agora, porque, como diz o ditado, a dor ensina a gemer. Hoje, por exemplo, eu tenho que trabalhar com a camisa da rádio. O que eu faço? Eu levo a camisa da rádio na sacola e deixo eu botar a camisa da rádio quando eu tô lá no térreo, que estou subindo, pegando o elevador para subir para as cabines, aí eu boto a minha camisa identificando a minha rádio. Eu não me arrisco mais, porque a violência está muito solta, o fanatismo é muito grande, a coisa está terrível, está terrível. Então, e falando nisso, essa questão de fanatismo, deixa eu te perguntar, de uma maneira totalmente neutra, tá? Eu queria saber a tua opinião. Aqui no Rio Grande do Sul teve as enchentes. Foi feio o negócio. Foi. Há um tempo atrás, o Esporte Clube Internacional falou que se o Grêmio precisasse de um apoio para realizar os jogos, eles poderiam ceder o estádio para eles jogarem. Eu vi por cima. Mas tu, como é desse mundo mais ativo assim, quando chegou a hora, todo mundo sabe que até agora a arena está inutilizável. Que acho que até o final desse ano não vai ter como utilizar a arena. Até agosto, não, agosto. Até agora, a gente está no mês de agosto agora. Fim de agosto. Pois é. Só que assim, a delegação da diretoria do Internacional recusou emprestar o campo para o Grêmio, alegando que eles poderiam estragar a grama, o gramado, entendeu? Sim. Então assim, e tudo pelo que eu vi, porque o Renato Gaúcho, o técnico do Grêmio, falou mal de alguma coisa do Internacional que eu não sei exatamente o que é. Eu queria a tua opinião. Na hora que deu enchente, será que o Internacional falou isso pra bonito? Não tô querendo criar polêmica aqui. É apenas uma pergunta no teu ponto de vista. Será que o Renato Gaúcho, por ter provocado o Internacional, foi errado e o Inter só quis se aparecer na época da enchente? Ou tu acha que o negócio é muito além disso? Não, essa rixa sempre vai existir. Eu não vou botar o Renato no meio disso aí, mas eu vou dizer que essa rixa sempre vai existir. Só existia bom senso no Internacional e no Grêmio quando o Luiz Fernando Záquia era um dos diretores, ele e o seu irmão, Pedro Záquia, eram diretores do Internacional. Hoje, a direção do Internacional é outra, pensa de outra maneira, a direção do Grêmio também é outra, mas a direção do Internacional é a maior culpada disso aí tudo. Eu vou explicar por quê. Saiu aquela história depois da enchente para fazer uma camisa roxa, para Grêmio, torcedor de Grêmio Internacional, vender e ajudar os que foram atingidos pela enchente. Eu te pergunto, saiu essa camisa? Não. Até hoje não foi feito. Não foi feito nem vai ser feito. Mas essa camisa roxa era pro Grêmio? Grêmio Internacional. Era pros dois? Era pros dois vender. Porque Grêmio Internacional não se uniram, não colaboraram nessa parte e acabou não saindo a camisa. Milhões de gremistas iam comprar, milhões de colorados iam comprar essa camisa para ajudar os nossos irmãos flagelados. Quantos gremistas morreram, quantos colorados morreram e acabou não saindo. Então essa rixa Grêmio e Inter existe e sempre vai existir, gente. É lamentável, mas sempre vai existir. É o tipo de camisa que eu usaria sem problema. Mas tranquilamente. Se for por uma causa nobre, até porque houve as enchentes, houve tudo, tudo aquilo que aconteceu, era o momento da gente se unir, né? Mas enfim, coisas que acontecem são... Era uma amostra que a gente ia passar para todos os irmãos, que a gente colaborou. Sim. Que a gente está abraçado nessa causa com eles. Que vai muito além do futebol, né? Uma causa verdade. Justa e tal. É verdade. E falando nisso, ao decorrer desses 51 anos de carreira, doutor Hélio, tu trabalhou em diversas rádios e tudo mais. 38 rádios. Tu já sabe de cor e salteado já. 37 grenais. 37 grenais. 1000 gols no futsal. Ô, louco, aí sim, hein? Doutor Hélio, agora chegou aquele momento de tu contar um pouquinho pra nós como é que foi a tua experiência entrevistando o rei do futebol. Conta pra nós, como é que tu conheceu o Pelé? Foi uma entrevista maravilhosa. Eu já conheci o Pelé, respeitava o Pelé por ser o maior do mundo, sempre torcendo pro Brasil. A gente naquela época, eu acompanhava tudo de Santos. O ataque do Santos naquela época que eu acompanhava futebol era Duval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Tá? O ataque do Botafogo eram as equipes que mais se saíam. Garrincha, Didi, Quarentinha, Marildo, Zagallo. Essas eram as equipes que mais se degladiavam
E eram as equipes mais fortes. Hoje é Flamengo e Palmeiras. Naquela época era Botafogo e Santos. Santos viajava pelo mundo todo. O Santos jogava que nem o Grêmio está jogando hoje, que nem o Internacional está jogando hoje, de 3 em 3 dias. Mas o Santos faturava milhões de dólares naquela época. Viajava pelo mundo todo. E o Pelé veio se apresentar um dia jogando no Estádio Olímpico. E naquela época a entrevista coletiva era no centro do gramado. Se reunia ali 30, 50 repórteres e tal, e entrevistava, fazia perguntas, como é feito hoje na coletiva, só que hoje a coletiva é numa sala. E eu transmiti para uma rádio, a Rádio Cacique de Santos, Santos e Grêmio, e na saída do Olímpico eu digo, eu vou ver se eu pego uma entrevista com o Pelé. Eu tinha um rádio desse tamanhão, rádio gravador, que eu botava no ombro para fazer as reportagens. E entrevistava a pessoa assim, saía tudo aqui, ó. Saía tudo aqui. Não era gravadorzinho assim, né? Era um rádio desse tamanho. Eu saí da cabine e desci, fui pro centro do gramado, e muito repórter entrevistando o Pelé, muito repórter. Aí eu fui para a bandeirinha de escanteio. Digo, eu vou tentar o impossível. E Deus me ajudou. Pelé vinha vindo, cercado de seguranças, e eu cheguei pro Pelé e disse assim, Pelé, você está cansado de jogar futebol, está cansado de dar entrevista, pode me dar um minutinho? Ele humildemente meteu a mão no meu ombro e disse assim, não, eu estou à tua disposição. Eu comecei a fazer as perguntas. Aí ficamos parados ali, um minuto e pouco. Aí daqui a pouco ele disse assim para mim, não, vamos caminhando, vamos pro vestiário, vai pro vestiário comigo. Bem assim. E fez assim para segurança, deixa ele passar. E eu fui com o Pelé, entrevistando o Pelé, desci as escadas do túnel que dava acesso ao vestiário visitante, que era o vestiário do Santos. Chegou lá no fundo daquele corredor, daquele túnel, tem a porta à esquerda, que era o vestiário do Santos. Ali, para entrar, eu teria que ficar na porta. Ele disse bem assim para o segurança, deixa ele entrar, ele vai entrar comigo. Eu entrei com o Pelé. Entrei no vestiário, aquele mundo de jogadores tirando camisas, tirando calção, se preparando para tomar um banho, aquela conversalhada toda, e o Pelé me conduziu por um cantinho do vestiário e nós sentamos. Sentamos e ele continuou dando entrevista para mim. Ali ele tirou a camisa, ele tirou o calção. Ele pode ir perguntando, pode ficando à vontade. E eu continuei perguntando aqui e dali, e ele não me negou uma resposta. Ele me respondeu a todas as perguntas. Ele foi humilde comigo. Ele foi um craque. Ele foi um homem que eu jamais vou esquecer na minha vida. O Rei Pelé, no auge. O Pelé até o ônibus, aquela gentileza, aquela cortesia, e foi um lance que eu jamais vou me esquecer na vida. Ele, antes de embarcar o ônibus, ele me apertou a mão. Foi um prazer enorme te conhecer. Eu digo, não, eu é que te digo isso. Foi um prazer em te conhecer pessoalmente. E Pelé, eu não tenho palavras para te agradecer a atenção que tu me deu. Ele embarcou no ônibus, eu estava tão abobalhado, cara. Eu estava tão... que eu esperei, fiquei olhando ele na janelinha, fiquei esperando o ônibus saiu e tal. Né? Acenou ainda, acenei ele. Foi como se me conhecesse de muitos anos, entende? Ele rolou uma afinidade ali, né? Ele me tratou como se me conhecesse de muitos anos. E foi apenas uma vez que eu conversei com ele, me apresentei para ele, e essa entrevista de 10 minutos foi uma fábula, uma coisa maravilhosa. O dia que enterraram esse cara, o dia que ele foi enterrado, que parou o Brasil, eu fiquei emocionado olhando aquilo tudo, lembrando do craque que eu entrevistei durante 10 minutos, com exclusividade. Deus Pai me deu essa graça. Não é pra qualquer um, hein? Acho que só o Galvão conseguiu isso, né? Porque viemos e convenhamos, né? Mas agora... O mundo reserva coisas pra gente, né? Isso aí é uma outra coisa também que a gente tem que agradecer sempre por cada oportunidade que a gente recebe na vida, porque afinal de contas, tudo isso que a gente tem nesse meio da comunicação, tudo com 51 anos como comunicador, eu indo para 11, né, são coisas que muitas vezes acontece e a gente não tem uma explicação, tipo, nossa, às vezes a gente só tá no momento certo, na hora certa, entendeu? Então, o que acontece? Falando sobre o Pelé, vamos falar de craques, então, craques que passaram pelo Brasil, seja na seleção, seja regional. Eu vou te falar alguns nomes e eu quero que tu dê uma nota de 0 a 10, na tua opinião, tá? E me diga o porquê dessa nota, pode ser? Tá. Então vamos lá. Vamos começar então pelo Rivaldo, de 0 a 10. Nota 7. 7 por quê? 7 porque eu acho que ele começou a carreira muito tarde. E ele encontrou vários jogadores da mesma posição. Então ele encontrou muitas dificuldades para poder expor todo o futebol dele. Mas era um craque. Era um grande jogador de futebol.
Maravilha. Roberto Carlos. Bom jogador, exílio batedor de falta. Na época, ele, o Pepe dos Santos e outros jogadores, tinham o Zico do Flamengo, batiam falta, coisa de louco. Ele treinava muito, então a gente tem que tirar o chapéu para essas coisas que acontecem. O Roberto Carlos era um grande batedor de falta porque treinava, amava o que fazia. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Por isso que ele foi, muitos anos, lateral esquerda, ala esquerda da seleção brasileira. E a nota? De 0 a 10? Nota 7 também. 7 também? 7 também. Lembra daquele gol que ele fez de um ângulo impossível, do escanteio ali, da linha de fundo? Ele batia muito forte. Ele... É que nem aquela falta que ele fez pela seleção brasileira, que a bola fez uma curva que nem o goleiro esperava. Cara, aquilo ali é um absurdo. Como que ele consegue fazer isso? Isso a gente não vê no futebol moderno de hoje, porque os jogadores não treinam. O Didi treinava folha seca. Sabe como é que era a folha seca? Tu corre pra bola e tu bate de 3 dedos, com o lado de fora do pé. Bate em 3 dedos, a bola faz isso, ó. E aí quem batia muito também nesse aspecto era o Zico do Flamengo. Não, Zico. Então chama a folha seca, a famosa bola de curva. A bola fazia uma curva e entrava, pegava o goleiro desprevenido. Hoje não se vê isso, sabe por quê? Falta treino, falta treinamento, falta puxar pelos jogadores. Essa é que é a verdade. Certo, então. E que nota tu daria pra Ronaldo Fenômeno? Ronaldo Fenômeno. Daria nota 9 pro Ronaldo. 9? 9. Eita, criando polêmica aqui, hein, Tortorelli? Vai dar. Não, 9 porque ele foi relaxado. Ele não se cuidava. Ele não se cuidava. Ele podia ser mais aplicado e se cuidar mais. Ele não se cuidava. Mas era um bom jogador. Ele não se cuidava, sempre gordão, sempre daquele jeito dele e tal. Mas ele tinha Mas era um bom jogador de futebol. Mas ele tinha hipotiroidismo. Ele tinha uma... Mas faltava se cuidar um pouquinho mais. Ele era muito... Eu acho que eu acho que era muito relaxado nesse aspecto. Nesse aspecto era. Mas era um bom jogador. Um jogador de respeito também. Ah, claro. Fez história, né? E agora, Ronaldinho Gaúcho. Completo, nota 10. Ele e o Romário, pra mim, é nota 10. Eu ia te perguntar do Romário também. O Romário também nota 10. Então... O Romário xingava todo mundo, tinha os seus defeitos, genioso, mas botava pra dentro. Não deixava escapar um gol. Botava pra dentro, driblava, sabia desmanchar uma defesa. A mesma coisa o Ronaldinho. Um talento que se traz de berço. Eu conheci o Ronaldinho, gurizinho, jogando futebol de salão. Eu fui em Tapes fazer uma apresentação e cheguei lá e estava se fazendo uma apresentação pelo Grêmio no futebol de salão. E naquela época eu entrei, o Ronaldinho já estava saindo. Tinham terminado a apresentação deles. Eles fizeram a preliminar. E o povo todo vinha me dizer: tu precisa ver o que esse guri fez com a bola no futebol de salão. Hein? Qual é o guri? O Ronaldinho. O Ronaldinho acabou com o jogo. Hein? Deu uma aula daquele tamanhozinho. Eu tive o privilégio do pai dele servir comigo no exército. É mesmo. O João Moreira era o número 235, o meu número era 254. O João Moreira jogava com a 5, com a 8 e com a 10. Morava na Cruzeiro do Sul. Jogava muito futebol. Um dia eu venho aqui no campo do Grêmio, na preliminar, assisti ali no campo preliminar um treino e encontrei o João Moreira. Ô, Tortorelli, tudo bem e tal? Ele fazia, cara. Não, tô com meu filho aqui, eu sou pai do Assis, sou pai do Ronaldinho. Não briga, tio. Tô assim e tal. Ele já estava meio aqui, porque ele tinha um defeito de bebida. Ah, sim. Ele era alcoólatra. Aí ele disse assim pra mim, eu digo, porra, pra sorte, mas o Assis é um grande jogador. Ele disse bem assim pra mim, tu precisa ver o pequeno, Guilherme. Guarda esse nome, Ronaldinho. Esse vai arrebentar o mundo. Ele me disse isso. E arrebentou, né? Vai arrebentar o mundo. Joga muito, Tortorelli. Eu fiquei assim, entrou com um ouvido, saiu pelo outro e tal. E realmente, o Ronaldinho, o Assis estourou o joelho. Aí em seguida botaram o Ronaldinho no time principal. O Ronaldinho começou a deslanchar. E aquilo que a gente vê do Ronaldinho. Para mim, o Ronaldinho é um jogador completo, completíssimo. Nota 10 pro Ronaldinho, nota 10 pro Romário. Isso aí. Bom, sempre houve, não digo polêmica, mas sempre houve aquela brincadeira, né, entre os nossos irmãos da Argentina, entre Pelé, que eu não preciso nem te perguntar a nota que tu vai dar 10, obviamente, porque Pelé, não adianta, né? Entre Pelé e Maradona. Tu que viveu na época que o Pelé jogou, o Maradona jogou, e tu presenciou isso ao vivo, fazendo coberturas e tudo mais,
Aí eu te pergunto, como um especialista com 51 anos de carreira, realmente Maradona jogava tudo isso a ponto de ser comparado ao Pelé? Pelé jogava muito, nota 10 para o Pelé, era um craque completo. Mas o Maradona não era um craque completo. Não dava para comparar Maradona com Pelé. Explico por quê. Maradona era um indisciplinado, deixou-se cair no mundo das drogas, se perdeu na sua vida particular, ele mesmo se enrolou familiarmente, se enrolou com todo mundo, comprava briga com todo mundo. Era um grande jogador, mas ele mesmo se estragou. Ele mesmo estragou a sua carreira. Então, hoje não dá, pelo amor de Deus, gente, não dá para comparar Maradona com Pelé. Não, eram diferentes. Um está no pedestal, o outro quase chegou lá. Então, fica... Nota 9 para o Maradona, nota 10 para o Pelé. Ah, mas ainda assim dá 9 para o Maradona, então. Ele tem uma boa performance. Não, a indisciplina e a droga estragaram a vida dele. Sim. O mesmo aconteceu até com o Adriano Imperador, né? Sim. De certa forma ali. Eu até te perguntar, tu acha que o Adriano ele tinha tudo para ter continuado a ponto de ser um dos melhores ou estagnou e parou ali? Não, tinha tudo, mas a convivência do morro, a droga, a bebida, muita festa, ajudava muito os pobres. Isso aí tudo se viu falar bem do Adriano, mas ele mesmo estragou a carreira dele. E na tua opinião, quando o Ronaldinho voltou do Barcelona pro Brasil, todo mundo tava com aquela coisa, ele vai voltar a jogar no Grêmio. E ele foi pro Flamengo. O que tu achou? Tu achou uma traição da parte dele ou o dinheiro falou mais alto? Não, da parte dele eu achei uma traição do procurador dele, o Assis. O Assis foi muito ingrato com o Grêmio. O Assis se criou dentro do Grêmio, ganhou o pão dentro do Grêmio, comprou os imóveis, tudo que eles têm aí nas custas do Grêmio, depois estourou o joelho. Aí passou a ser procurador do Ronaldinho. O grande traidor disso aí tudo chama-se Assis. Então, acho que não tem nada a ver com ele. Não, foi mal guiado, mal teria guiado. E o irmão conduzindo ele, não ia dizer não pro irmão, mas ele foi mal guiado pelo irmão. Sim. Bom, a gente... E se ele voltasse pro Grêmio naquela época, tenho certeza que ele ia ser bem aceito e ele ia encerrar a carreira com fecho de ouro dentro do Grêmio. Mas, lamentavelmente, o Assis não quis isso, foi pro Flamengo e foi pro que se viu. Pois é, uma coisa que Thiago, eu me questiono até hoje. Eu acho que o Ronaldinho se aposentou muito cedo ou ele se aposentou na idade certa? Porque eu acho que ele ainda tinha lenha para queimar. Não, ele tinha saúde, se aposentou bem, tinha saúde, ele podia jogar mais uns 4 ou 5 anos, podia. Ele tinha saúde para isso. Pois é. Mas o dinheiro só para a cabeça, o cara vira mercenário, né? Tanto é que agora ele está jogando, parece que no México, né? Está no México. Ele fez um contrato agora de fim de carreira, está jogando no México. E está sendo idolatrado no México. Porque quem sabe, não desaprende. Quem sabe jogar futebol, não desaprende. Então, foi o mesmo fim de carreira do Ronaldo Fenômeno ali, né, no Corinthians. Né, mas enfim, a gente falou sobre... A gente só teve uma exceção que foi o Maradona, para falar de jogadores internacionais. Porém, tem 3 jogadores da atualidade, incluindo um brasileiro, que tem aquela velha rixa do tipo, quem é o melhor? Então, eu vou te dar 3 nomes e tu me fala qual deles é o melhor na tua opinião e por quê. Nota de 0 a 10, tá? Nós temos aí nessa lista o Messi, o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Eu pego o Cristiano Ronaldo. É um jogador mais completo, mais comprometido no seu futebol, mais comprometido e respeitador com o público que o rodeia e com a imprensa. É o homem que todo mundo sai de campo, ele fica treinando 1 hora sozinho depois, batendo de pé esquerdo, pé direito, treinando como é que bate folha seca, como é que bate de curva. Eu digo isso porque eu vi o Cristiano Ronaldo iniciar na seleção portuguesa, sendo vaiado, sendo hostilizado, sendo crucificado por todo mundo. E ele venceu essa barreira. Jamais eu imaginava naquela época, assistindo esse jogador disputar uma Copa do Mundo, hostilizado como foi, que ele chegaria onde chegou. E chegou. O Messi é um grande jogador, repito, um jogador nota 10, mas jamais vai chegar aos pés do Pelé, porque ele não tem nenhum título mundial. Isso pesa na carreira. Aí eu dizer, aquela época também não tinha melhor jogador do mundo. Quantas vezes agora o Messi já ganhou esse prêmio? 8 vezes. Pelé quantas vezes teria ganho se tivesse esse prêmio naquela época? Entendeu? E o Neymar é um jogador, como é que eu vou te dizer, muito feito pela mídia.
muito feito pela mente, bem sem cabeça. Agora que ele está tendo um pouquinho de juízo, depois de veterano, depois de tanto apanhar na vida. Tá? Mas é um jogador ainda que vai ter que lutar muito para pegar a seleção brasileira. Porque aquele negócio de cai, não me cai na cabeça isso. O jogador brasileiro, o torcedor brasileiro não esquece aí. O torcedor brasileiro que é jogador, que tem amor à camisa verde e amarela. Agora, por exemplo, estou levando fé no Dorival Júnior, que é técnico da seleção brasileira. Ele pode endireitar. Tem muitos jogadores que são convocados ali que não merecem convocação. Eu explico por quê. São vendidos para o futebol da terceira, segunda e terceira categoria do futebol europeu. O jogador para pegar a seleção brasileira tem que ser primeira linha do futebol europeu. Primeira linha. Isso aí de segunda e terceira, não. Segunda divisão nós estamos aqui, terceira divisão nós estamos aqui. Tem que ser a primeira linha do futebol mundial. E isso agora o Dorival assumiu a direção técnica, acho que ele vai acabar com essa palhaçada que está vendo aí. Convocar só porque está no futebol europeu? Não. Tem um jogador aqui do Internacional, que eu repito, mas eu estou sozinho nessa guerra. Esse jogador merecia pelo menos uma convocação da seleção brasileira. Chama-se Alan Patrick. Uma convocação que fosse pela idade, vestir a camisa verde e amarela, pelo que ele vem demonstrando desse grande clube que é o Internacional. Mas nem lembrado é da seleção brasileira. É lamentável. Eu acho que a maior prova de que o dinheiro às vezes corrompe a pessoa, de certa forma, não digo corromper, mas deixar subir a cabeça, é que assim, como é que o Neymar jogava muito bem no Barcelona, como é que ele jogava muito bem no Paris Saint-Germain, aí chega na seleção brasileira e não faz nada. Eu repito, eu estou falando, não é o Tortorelli, é a minha opinião. Cara, mas e na última Copa que o Neymar fez aquele gol lá contra... Como é que era o time lá que eles empataram e perderam? Não, mas eu entendo. Cara, assim, aquilo ali não foi nem um terço, cara. Tá, mas tem o seguinte, olha quem jogava no Barcelona na volta dele. Olha os nomes que jogavam sim, ele na tinha volta dele. Ele tinha o Messi. Agora, em cada seleção brasileira, a imprensa, todo mundo era Neymar. Só o Caicai. Aquele Caicai fez todo o brasileiro ficar com horror dele. Horror dele. Aquilo ali ele fazia para aparecer. E a seleção brasileira não é para aparecer. É para te vestir essa camisa e suar os 90 minutos. Ir para cima do adversário. Ele foi fazer esse gol que você falou aí, no finzinho de carreira na seleção. Tanto é que ele está voltando, está custando a voltar para a seleção brasileira. E não sei se volta. Porque atualmente eu não sei como é que está o futebol. Ele não teve essa lesão aí, não apareceu mais. Ele não foi convocado para a seleção, para essa nova seleção. Não, está lesionado, né? Então, aí que tá. Eu acho muito curioso que quando a marmita azeda, ele sempre se lesiona de um jeito ou de outro. Aí o meu irmão veio falar para mim uma vez, não, mas tu não tem noção do que é ter o peso de ser um dos melhores do mundo. Eu falei, cara, Cristiano Ronaldo, tu já viu alguém derrubar o Cristiano Ronaldo em campo, velho? Eu nunca vi, e se derruba ele levanta, na mesma hora. O Messi é a mesma... Não, o Neymar não, ele dá, sei lá, 10 voltas, aí fica... E fica por isso. Cara, tá faltando amor à camisa, é o que eu acho. Tá faltando garra. Muita. Então assim, eu vou ser sincero, eu não levo fé nessa seleção de agora. As Olimpíadas estão acontecendo aí, o Brasil... masculino nem chegou aí para as Olimpíadas. Isso é a prova de uma seleção brasileira, então, não tá bem. Tá péssimo. Essa que é a verdade. O futebol... Mas é que eu estou te dizendo, ele vai ter que fazer uma mistura de convocação com jogadores que estão na Europa e jogadores que estão aqui. Sim. Porque nós temos jogadores aqui que não dá para desprezar. Nós temos bons jogadores aqui, gente. Agora tem que olhar um pouquinho para o Brasil. Não é só olhar lá para cima, porque estão a peso de dólar. E lá tem segunda e terceira categoria. Jogadores de segunda e terceira categoria lá. Não, tem que olhar primeiro mundo. Quem está no primeiro mundo. E olhar quem está no primeiro mundo aqui no Brasil. Jogadores daqui também merecem oportunidades. Merece, com certeza. Mas esqueci de perguntar. Eu vou só fazer um adendo aqui, que eu te perguntei, né? A nota de jogadores e tudo mais. Falou no Internacional, a gente falou do Ronaldinho Gaúcho, jogou no Grêmio. Então, para ser justo com quem está assistindo, eu vou te perguntar, pode ser sincero, Fernandão, falecido Fernandão, que Deus o tenha, de 0 a 10, uma nota para ele? Eu daria nota 8, explico por que nota 8. Jogou bem, foi um grande jogador de futebol, grande caráter, grande cabeça, grande homem que dava muita atenção à sua família, mas não chegou aos pés de Paulo Roberto Falcão, nem Paulo César Carpegiani. Esses dois que eu estou dizendo aí,
Paulo Roberto Falcão e Carpegiani, para mim, vou te contar, são principalmente Falcão. Principalmente Falcão. O Internacional jamais deve esquecer o que foi esse jogador. E o Paulo César Carpegiani, que jogou muito futebol. Nunca me esqueço a história do Paulo César Carpegiani. Ele veio no ônibus de Erechim para cá para treinar no Grêmio. E chegou na rodoviária, o velho Abílio foi lá e roubou ele. Não, tu vai treinar no Inter. Levou para treinar no Inter, velho Abílio, falecido velho Abílio. Ele treinou no Inter, pegou a equipe e nunca mais largou. Foi o Paulo César Carpegiani, que todos nós conhecemos. Ele era para vir para o Grêmio. Foi roubado na rodoviária. Agora uma pergunta polêmica. Mais uma polêmica. Não, então, vamos me perguntando. Quem, na tua opinião, foi o mais encrenqueiro? Romário ou D'Alessandro? D'Alessandro. O D'Alessandro foi mais encrenqueiro que o Romário? O D'Alessandro. Por quê? O D'Alessandro, eu queria, se eu fosse técnico de futebol, eu queria jogar dentro do meu time. Porque ele bagunçava tudo, ele menosprezava o time adversário, ele tomava conta do juiz conversando, ia para cima do juiz, e o juiz com aquela história, com medo de botar ele para a rua, era um sarna durante os 90 minutos. Então, para mim, o D'Alessandro. Tá, mas o Romário, ele saía na porrada com os torcedores. Na porrada, reclamava, mas todo mundo respeitava, porque sabia que ele era bom. Sim. E ali dentro, ele só reclamava dos jogadores, que muitas vezes não largavam bola para ele. Mas sarna, era o D'Alessandro. Pelo amor de Deus. Muito mais que o Romário, então, tu acha? Mais. E uma nota de 0 a 10 pro D'Alessandro, como jogador? Como jogador, nota 9. É mesmo? Olha. Porque ele reclamava muito. E jogador que fala muito, não. Então, maravilha. Tortorelli, foi um prazer falar contigo. Não, o prazer foi meu. Muito obrigado. Pessoal, me recebeu aqui na casa dele o Homem Tortorelli. Se vocês viram algumas pessoas passando no fundo, é porque agora eu tô aqui na casa dele. Me recebeu de portas abertas, um grande comunicador, 51 anos de rádio. Tem história para contar. E se vocês quiserem uma parte 2, tu topa, Tortorelli? Se o pessoal quiser uma parte 2... Faltou muita história para contar. Faltou. Mas agradeço essa oportunidade, estou com 77 anos, ainda estou narrando futebol, agradecendo muito a Deus Pai Todo-Poderoso por me dar essa saúde, e agradecer muito a ti, Thiago, que eu vim iniciar os primeiros passos como doutor, hoje é um dos grandes doutores que nós temos do comércio aí, e é um grande comunicador, não vou dizer só locutor, é um comunicador, uma apresentação da mais alta qualidade. E é o único cara que eu vi imitar o Michael Jackson. Imitar perfeitamente. Esse cara aqui, vocês não conhecem, mas já vou fazer a manchete. O que ele faz imitando o Michael Jackson, eu tiro o chapéu. Eu fora de série. Então eu tenho que te agradecer essa grande oportunidade. Obrigado a todos. E fiquem com a gente. E mais uma vez, eu fazia meu H aqui, né? Me acompanhe no YouTube, tá? Eu tenho meu canal no YouTube, A Hora do Futebol, com o narrador Alves Tortorelli. Não é um comentário, é a minha opinião, a opinião do narrador. Porque comentário é uma coisa, e narrador para dar opinião é outra. O narrador sempre dá opinião em cima da emoção, em cima do que ele vê ali. O comentarista não. O comentarista analisa mais, taticamente, tudo que está acontecendo dentro do gramado. Então me acompanhe no YouTube, tá? A Hora do Futebol, com o Alves Tortorelli. E também na Rádio e Canal Monumental, onde eu estou narrando o futebol. Chega comigo, no tique, no taque, no pique, no toque, no tique, no taque do relógio, no pique, no toque da bola. Chegando, meu amigo. Isso aí, ó. Quem sabe faz ao vivo. Vocês estão vendo? Pessoal, se inscreve lá no canal dele. Ó, eu vou lançar um desafio aqui, tá? Se vocês ficaram até aqui, se inscrevam lá. Ele tá com atualmente 100 inscritos por aí, um canal novo, mas eu conto com a ajuda de vocês. O meu canal aqui tá chegando a 10 mil inscritos, tá? Se inscrevam aqui também, deixa o gostei, se inscreve lá no canal do Tortorelli. E se querem a parte 2, se querem comentar qualquer coisa, pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês quiserem perguntar pra ele, eu repasso pra ele e a gente faz uma segunda parte pra você, meu amigo, minha amiga, que estão acompanhando aqui no canal Thiago Jorge Doutor, um novo formato de vídeo falando pela primeira vez na vida sobre futebol, que não é muito meu chão, mas né, a gente aprende, a gente acaba conversando de uma maneira mais pacífica, né, sem treta, sem guerra, né, mostrando que futebol também é amor e também é entretenimento. Diga não à violência nos estádios, tá?
E Tortorelli, mais uma vez, querido, muito obrigado. É uma lenda do rádio, é um prazer imenso que tu tenha me dado essa entrevista. Muito obrigado. Esse cara aqui, ó, se não fosse por ele, gente, eu não tava aqui hoje, eu não tava com a profissão que eu tô como locutor, publicitário. Hoje eu sou radialista, sou jornalista, comunicador e tudo graças a esse cara que me deu aí o norte lá no início. Então, muito obrigado. Trabalhou comigo, ele tinha 8 Big e 4 Carrefour para fazer locução. Ele trabalhava na minha empresa, foi um dos destaques, um dos grandes destaques no início da carreira dele. Muito obrigado pela atenção, um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus capaz de tudo e até o próximo vídeo. Valeu!